torcedor, chegando agora para que a gente possa aí comentar mais detalhes do que foi esse Flamengo 1, Vasco 1, um jogo que acabou há pouco no Maracanã, um jogo que resume bem a identidade desse time, comandado pelo Rafael Paiva, um grupo que, independente do nível de atuação, não desiste. Luta até o fim pela bola, não se entrega e vai em busca do resultado. Compete como ninguém. Se perde na técnica, né? Ganha na raça. E é o que aconteceu hoje. Não foi uma boa partida do Vasco, né? Já, inclusive, eu faço algumas considerações aí, mas o time não desistiu, não entregou os pontos, mesmo com um cenário desfavorável. Conseguiu encontrar numa bola o empate, que para o Vasco teve um sabor especial. Foi saboroso, por que não? Já para o rival, foi bem azedo. O Flamengo estava dominando as ações, o Vasco pecava muito das transições ofensivas. Não conseguia dar sequência às ações ao ataque. Buscava o Verratti, mas sempre errava na última bola. O meio-campo também não tinha ali alguém que municiasse o ataque com mais qualidade. Era visível o nível de dificuldade que o Vasco tinha nessa partida. Eu até acredito que teve torcedor que chegou a não acreditar, mas que esse time conseguiria fazer aí um gol ou empatar a partida. Mas aí, meus amigos, falam o quê? Falou mais alto aí duas situações. A primeira, a marca registrada desse time, que é o que eu digo, acredita até o fim e não desiste. E foi assim que aconteceu, mesmo na derrota contra o Atlético Paranaense, onde achou aquele golzinho que levou a decisões para os pênaltis, né? E a segunda tem o nome de craque. Felipe Coutinho, né? Brilhou a estrela do Coutinho, né? Brilhou a estrela de um craque. E o craque, fala por si só, faz toda a diferença. Mesmo ainda ele não estando nas suas melhores condições físicas, é um jogador que tem pedigree, é um jogador que tem experiência em grandes ligas, em grandes jogos e pode decidir, sim, a qualquer momento, uma partida. Essa é a característica de um craque. Acho, inclusive, que faltou uma melhor leitura do técnico Rafael Paiva para este jogo de hoje. Principalmente no segundo tempo, hein? No meu modo de ver, ele demorou demais a mexer, a fazer as alterações. O time já dava sinais de que precisava de novas peças, de uma nova atitude. O cansaço, talvez, pelo último jogo, onde teve que se desdobrar o tempo todo jogando com a menos, pode até ter contribuído para essa situação. E por isso, era preciso renovar os jogadores o quanto antes. O Flamengo foi ganhando campo, ganhando espaço e se aproximando da área com os Maltinas. Chegou a meter 2 bolas na trave antes do Gerson fazer o gol. Então, eram sinais aí que estavam sendo dados, porque o gol dele estava madurinho para acontecer. E aconteceu. E por isso, acho que nesse quesito o Paiva falhou. Mas, como esse time tem estrela como Coutinho, a responsabilidade do craque falou mais alto nessa hora, né? O Paiva municiou o ataque com jogadores mais rápidos, né? E num desses ataques, né, aconteceu a jogada do garoto Ryan, onde ele conseguiu achar o Emerson Rodrigues, outro velocista, que por sua vez achou o Pumita. E o uruguaio conseguiu encontrar aquele espaço, um cruzamentinho ali, na medida para o Coutinho entrar como elemento surpresa e cabecear para dentro do gol do Flamengo. Pena que o Vasco não repetiu nessa partida mais jogadas como essa, né? Faltou isso. E é o que eu disse, o time pecou demais na transição ofensiva, nessa construção de jogadas. Começou o jogo buscando as ações, mas depois parou. Aí tivemos um primeiro tempo meio morno. No segundo, o Flamengo começou a comandar mais as ações. E o Vasco ficava inoperante, aceitando, dando tempo, dando campo a eles. Por isso eu creio que o Paiva demorou demais a tirar o Payet, por exemplo, e fazer as trocas lá na frente. Quando resolveu fazer, o Vasco acabou tomando o gol. E a partida estava se caminhando para isso, né, para essa derrota. Mas mais uma vez esse grupo conseguiu achar o resultado, achar o empate. Por isso que eu digo que os adversários não devem subestimar esse Vasco de hoje. Não jogou bem? Ok. Faltou intensidade? Ok. Mas esse time compete até o fim. Então eu não tenho dúvida de que no primeiro turno, se esse Vasco de hoje voltasse ao tempo, a gente não teria tomado aquela sonora goleada.
E eu espero que o Paiva volte a fazer os ajustes nesse time, visando aí a partida do próximo domingo contra o Palmeiras, porque classificação à parte na Copa do Brasil e empate diante do rival também à parte, as atuações deixaram a desejar e podem pesar mais à frente. E é o que eu digo, da tal sorte. Nem sempre a sorte vai caminhar junto. O Vasco precisa entender que manter um equilíbrio dentro do jogo é importante para tornar a partida mais tranquila e com menos obstáculos. Saindo atrás, o Vasco vai ter que se desdobrar muito mais. Vai ter que correr o dobro, lutar ainda mais e, dependendo do dia, a coisa pode não acontecer. Sobre os destaques do time hoje, creio que Paulo Henrique, o Maicon e o Hugo Moura se saíram muito bem, marcando em cima, com muita pegada, né? Já o Payet, o David, o Verratti, o atacante chileno, e até mesmo o Piton, deixaram um pouco a desejar. Não vou dizer que eles foram os piores, porque o time como um todo não jogou bem, mas deixaram a desejar porque eram as esperanças do Vasco, né, para chegar ao triunfo nessa partida. Mas não faltou luta, né? O Payet pareceu inclusive um pouco perdido, né? E no final teve que até combater mais ali e acabou não sobressaindo seu futebol. Por isso que eu digo que o Coutinho poderia ter sido acionado um pouco antes para dar uma nova leitura ali naquele setor. Mas é isso, meus amigos. Torcedor queria a vitória contra o seu maior rival. Não venho, mas lembre-se que poderia ter sido pior. Pelo futebol apresentado, o Vasco saiu no lucro. Até deu a impressão, né, de que o Paiva optou ali, num primeiro momento, por explorar os espaços do Flamengo e tentar, né, puxar nos contra-ataques ali as jogadas do Vasco. Talvez a visão do treinador, meus amigos, ficou ali como se ele tivesse ciente do material humano que tem e também daquela situação. Se ele viesse com uma proposta mais audaciosa diante disso e que ele tem em mãos, a coisa poderia, de repente, complicar. Então, por isso que ele também não quis se abrir muito. Isso também não quer dizer que ele jogou na retranca. Mas hoje a proposta do Paiva foi essa, né? Foi um pouco mais conservadora por conta da qualidade técnica do adversário, que prevalece, né? E o Paiva tem ciência das limitações do elenco que tem. Eu digo, quando a gente diz ali limitações, né? No sentido de o Vasco não ter reservas assim à altura, opções, né? O time do Flamengo tem opções. Você vê que vários jogadores estão machucados e mesmo assim entram reservas aí à altura. Então eles têm banco de reservas aí para responderem à altura às faltas, né, que prevalecem na equipe. E o Vasco, né, no momento as armas que tem o quê? Se impor em campo, buscar o resultado, né? O Vasco tem um grande banco. Mas justamente uma das peças que hoje, por acaso, estavam no banco, fez a diferença, que foi o Coutinho. Quem dera que o Vasco tivesse outros Coutinhos do banco aí, para justamente quando entrasse, mudasse o panorama da partida. Então é isso. Mas esse time aí, em nenhum momento, aceitou ficar recuado. Em nenhum momento aceitaram o resultado. Muito pelo contrário. Lutaram na medida do possível e se esforçaram para buscar o empate que acabou saindo aí nos minutos finais. Mas é óbvio que o Vasco não tem um elenco numeroso com muitas opções e que por isso talvez a proposta do Paiva foi essa, um pouco mais conservadora. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Agora eu quero ver a sua opinião. O que achou desse empate de 1-1? Quem jogou bem, quem jogou mal? O que você achou da leitura do Rafael Paiva? O treinador demorou a mexer? Então comente aí, vamos interagir. Amanhã a gente está de volta, meus amigos. Aquele abraço, um bom domingo. Fui!